Pessoal, tudo bem com vocês? Nesta videoaula vou resolver uma integral dupla. Agradeço muito se você agora já deixar o seu like para apoiar esse projeto. Inscreva-se no canal e ative o sininho, pessoal. Então, na questão 9, temos uma integral dupla sobre a região D e foi dado na questão a relação que descreve a região D. Para calcular, pessoal, integrais duplas que a gente não conhece os limites de integração, então é muito importante a gente fazer o esboço da região D. Inicialmente eu vou traçar os eixos x e y. Vou marcar aqui x e aqui o nosso eixo y. Note que D é a coleção de pontos x, y, tais que, pessoal, x varia entre 0 e π e o y varia entre 0 e seno x. Então, inicialmente, vamos trabalhar com a parte do x aqui. É interessante desenhar x igual a 0 e x igual a π. Então, coloquei essa reta aqui azul, pessoal, que vai representar x igual a π. Então, esse ponto aqui vai ser π. X igual a 0, pessoal, é o próprio eixo y. Então, vou marcar o 0. Note que x varia de 0 até π. Agora, vamos trabalhar com a função y. Y está entre 0 e seno x. Então, é interessante traçar o gráfico da função y igual a 0. Então, qualquer ponto, pessoal, que você pegar no eixo x, a ordenada y vai valer 0. Então, y igual a 0 é essa reta aqui, que é o eixo x. E vamos desenhar agora y igual a seno x. Então, está aqui o gráfico da função seno x. Vou colocar aqui o nome da função. Aqui temos o gráfico da função y igual a seno x. Eu desenhei, pessoal, um ciclo, vai até 2π aqui. No entanto, como na região D, x varia de 0 a π, a gente vai desconsiderar essa parte aqui de baixo. Então, vamos considerar apenas o intervalo de 0 até π. Então, note que o y vai de 0 a seno x. Então, y igual a 0 é essa função aqui, ó, que eu destaquei em laranja, essa reta. Aqui temos y igual a 0. E temos a função y igual a seno x. Y, pessoal, está entre essas duas funções, ou seja, essa região que eu vou destacar aqui em vermelho. Toda essa região vai ser justamente o nosso D. Então, aqui é o nosso D. Então, vamos ter integral dupla xdA. Vai ser, pessoal, integral x dA, pessoal, a gente vai escrever da seguinte forma. Note que o x varia de 0 a π, são valores constantes. Então, é interessante deixar a integração por x por último. Então, pessoal, tem que integrar em y primeiro, dy e dx por último. Os limites de integração de x a gente já conhece. Vai de 0 a π. Então, já pode colocar aqui, ó, de 0 a π. Faltam agora os limites da integral em relação a y. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. Traça essa reta paralela ao eixo y, essa reta que eu destaquei aqui. Essa reta azul vai cruzar a nossa região D em dois pontos, que eu vou marcar aqui, ponto A, ponto B. E os limites de integração a gente vai analisar de A para B. Note que em A, os pontos são descritos por essa expressão aqui, y igual a 0. Então, você coloca 0 aqui. E o ponto B, pessoal, é descrito por essa forma aqui, y igual a seno x. Então, aqui eu vou colocar seno x. Então, note que a gente tem agora uma integral dupla que a gente conhece os limites de integração. Então, basta agora a gente resolver essa integral. Vamos resolver essa integral dupla agora. Note que a integral é em relação a y primeiro e depois em relação a x. Então, temos que resolver inicialmente essa integral aqui. Integral de x dy. Então, aqui vai ficar, pessoal, integral de 0 a π. Note como a integral em relação a y, então esse x funciona como uma constante. Então, pode sair da integral, vai ficar x, integral de 0 a seno x, dy, dx. Vamos obter integral de 0 a π. Integral de dy é o próprio y. Então, vai ficar x, y.
Os limites de integração vai de 0 a seno x. Y vale 0, y vale seno x. dx. Vamos aplicar agora o teorema fundamental do cálculo, ou seja, avaliar a função y no limite superior menos a função no limite inferior. Então, aqui vamos obter integral de 0 a π, x que multiplica, limite superior é seno x, limite inferior é 0. Então, no lugar de y, coloca 0, dx. Então, note que a gente vai obter, pessoal, a integral de 0 a π, x seno x, dx. Então, nosso problema agora se resume a resolver essa integral simples, de 0 a π, x seno x, dx. Então, essa integral a gente resolve pelo método de integração por partes. Essa é a forma, pessoal, do método de integração por partes. Integral de u dv é uv menos integral de v du. Ou seja, pessoal, a gente tem que fazer a escolha de u e dv. Para isso, existe o método do Liat, que diz o seguinte: L funções logarítmicas, I inversas trigonométricas, A algébricas, T trigonométricas e E funções exponenciais. Então, para a escolha do U, a gente vai seguir essa ordem, do L para o E. Então, note que nossa expressão x seno x, x é uma expressão algébrica, seno x é uma expressão trigonométrica. Então, a gente tem essa expressão e essa. Então, note que o A aparece primeiro. Então, vamos escolher o U seno x. Então, U vai ser exatamente a expressão algébrica x. E o dv, pessoal, que sobra, seno x dx. Vamos calcular agora a derivada de u em relação a x. Então, derivada de x, pessoal, exatamente 1. Então, vai ficar 1 dx, que é igual a dx. A partir da expressão de dv, a gente calcula a integral. Então, a integral de dv, que é o próprio v, vai ser a integral de seno x dx. Mas a integral do seno, pessoal, a integral básica, a gente sabe que vale menos cosseno x. Então, agora a gente vai substituir os valores nessa expressão aqui. Então, integral de x seno x dx. Então, aqui vai ficar, pessoal, u que multiplica v, ou seja, x que multiplica menos cosseno x. Menos da fórmula integral de v du. Vai ficar menos cosseno x du, que é dx. Então, vai ficar x que multiplica menos cosseno x, vai ficar menos x cosseno x, menos com menos mais, integral do cosseno x dx. Que vai ficar menos x cosseno x, mas a integral do cosseno, pessoal, é a integral básica. A integral do cosseno é exatamente o seno. Menos seno x, mais a constante de integração c. Então, note que achamos a primitiva da nossa função x seno x, que é exatamente essa expressão, que vai ser o f de x. Então, aplicando agora o teorema fundamental do cálculo, pessoal, basta avaliar a primitiva no limite superior menos limite inferior, ou seja, o resultado dessa integral é f de π menos f de 0. Mas quem é o f de π? F de π basta avaliar a função em π. Então, vai ficar menos π cosseno de π mais seno π. Que vai ficar menos π. Cosseno π é exatamente cosseno de 180 graus, que vale menos 1. E seno de π vale 0. Então, menos com menos mais, então que resulta em π. E calcula agora o f de 0. Avalie a função em 0. Vai ficar menos 0, que multiplica cosseno 0, mais seno 0. 0 radianos. 0 multiplicado por isso resulta em 0. Vai ficar seno de 0, que vale 0. Então, pessoal, f de π menos f de 0 vai ser π
menos 0, que vale π. Essa é a resposta, pessoal, da nossa integral dupla. Vale π. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Desejo bons estudos e até a próxima aula.